Imagine estar sentado à mesa de jantar. Você está prestes a levar a comida à boca quando, de repente, o tempo congela, não para o mundo, mas para você. Seus músculos se tornam pedra, suas pálpebras pesam como chumbo, mas sua mente continua ali, gritando em um silêncio absoluto, presa dentro de um sarcófago de carne. No final da Primeira Guerra Mundial, enquanto o mundo tentava se curar das feridas das trincheiras, uma sombra mais silenciosa e aterrorizante começou a rastejar pelas cidades. Não era uma bomba, nem uma bala. Era uma doença que transformava seres humanos em estátuas vivas. 1 milhão de pessoas foram caçadas por esse inimigo invisível. Um terço delas morreu em um sono do qual nunca acordaram. Outras milhares ficaram suspensas, como fantasmas em vida, por décadas. Bem-vindos ao mistério das estátuas vivas. A epidemia que a ciência esqueceu, mas que pode estar apenas esperando o momento de despertar novamente. O ano era 1916. O cenário, o caos da Europa em guerra. Enquanto soldados lutavam por metros de terra, nos hospitais de Paris e Viena, médicos começaram a notar algo bizarro. Soldados e civis chegavam com uma letargia que desafiava a lógica. No início, pensaram ser o efeito dos novos gases químicos usados nos campos de batalha, como o gás mostarda. Outros suspeitaram de intoxicação alimentar por conservas. Mas o diagnóstico era muito mais sinistro. O neurologista vienense Konstantin von Economo foi o primeiro a dar um nome ao horror. Encefalites letárgica, a inflamação do cérebro que traz o sono. Os sintomas começavam como uma gripe comum: febre, dor de garganta, mal-estar. Mas então, o estranho assumia o controle. Alguns pacientes caíam em um sono tão profundo que só podiam ser acordados por alguns minutos para comer, antes de mergulharem novamente na escuridão. Outros viviam o oposto, uma insônia maníaca e mortal, onde o corpo simplesmente esquecia como desligar. Mas o verdadeiro terror não era o sono, era o que vinha depois dele. Aqueles que sobreviviam à fase inicial pareciam recuperar-se, voltavam para suas casas, para seus empregos, mas a doença estava apenas jogando com eles. Meses, ou às vezes anos depois, a estátua começava a se formar. Os movimentos ficavam lentos, a voz tornava-se um sussurro monótono, os olhos ficavam fixos em posições bizarras, incapazes de desviar o olhar do vazio. Eles estavam se tornando prisioneiros de seus próprios corpos, desenvolvendo um parkinsonismo pós-encefalítico que os congelava no tempo. O que acontece dentro da mente de alguém que não se move há 20 anos? Von Economo fez uma observação que ainda hoje causa calafrios nos pesquisadores. Ao olhar para esses pacientes, a impressão imediata é de que estão em um estado de demência profunda, mas eles estão mentalmente intactos. Imagine a tortura. Você ouve as conversas dos médicos, sente o toque dos enfermeiros, percebe o passar das estações pela janela, mas não consegue mover um dedo para dizer: "Eu ainda estou aqui". Não eram apenas as funções motoras que eram atacadas. A alma desses pacientes parecia ser reescrita pelo mistério. Relatos de arquivos médicos mostram que a doença alterava a personalidade de forma drástica. Crianças gentis tornavam-se impulsivas ou agressivas. Houve casos documentados de pacientes que desenvolveram cleptomania compulsiva, um desejo incontrolável de roubar que surgia como um subproduto da inflamação cerebral. O mundo estava apavorado. Jornais da época tentavam acalmar o público, dizendo que a doença não era contagiosa no sentido comum, já que raramente 2 membros da mesma família adoeciam. Em Chicago e Nova York, as autoridades pediam calma, enquanto mostravam fotos de enfermeiras alimentando pacientes em coma há semanas, descrevendo-os como seres suspensos à beira da morte. Tentou-se de tudo,
de tratamentos com música de violino para estimular os nervos a isolamento total. Nada funcionava. Enquanto os violinos ecoavam nos corredores brancos, os pacientes permaneciam em um silêncio absoluto, não por falta de voz, mas porque pareciam habitar um tempo diferente do nosso. O mistério deu um salto para a década de 1960. O neurologista Oliver Sacks encontrou um grupo dessas estátuas vivas em um hospital no Bronx. Eles estavam congelados desde a epidemia original, décadas antes. Sacks decidiu testar uma droga nova chamada L-Dopa. O resultado foi o que o mundo conheceu como despertares. Pessoas que não falavam ou andavam há 30 anos subitamente ligaram. Elas riram, dançaram, conversaram sobre um mundo que não reconheciam mais. Foi um milagre científico, mas, como em um conto de fadas sombrio, o tempo cobrou seu preço. O despertar foi temporário. Logo, os efeitos colaterais da droga começaram a fragmentar suas realidades. Tiques violentos, paranoias e, eventualmente, o retorno inevitável ao estado de estátua. Eles tiveram um vislumbre da vida apenas para serem puxados de volta para o abismo do silêncio. A doença provou, mais uma vez, que era a dona do tempo daqueles pacientes. Mas o que causou isso? Como uma doença pode infectar 1 milhão de pessoas e simplesmente desaparecer? A ciência moderna tentou desenterrar a resposta. A teoria mais óbvia era a gripe espanhola. Afinal, as duas epidemias caminharam juntas. Mas aqui o mistério se aprofunda. Pesquisadores analisaram cérebros preservados da época e não encontraram nenhum rastro do vírus da influenza. A conexão parece ser apenas uma coincidência cruel da história. Então surgiu uma possibilidade ainda mais intrigante e assustadora. E se o culpado não fosse um vírus exótico, mas algo comum que todos nós temos? Alguns pesquisadores, como os doutores Russell Dale e Andrew Church, propuseram que o gatilho poderia ser uma bactéria de garganta, o streptococo. A teoria sugere que, em certas pessoas, o corpo tem uma reação imunológica massiva e catastrófica. Em vez de atacar apenas a bactéria, o sistema de defesa do corpo entra em curto-circuito e ataca o próprio cérebro, especificamente os gânglios basais, responsáveis pelo movimento. Isso transformaria a encefalites letárgica em uma doença autoimune, disfarçada de peste. O corpo humano, em sua tentativa de se salvar, acaba criando sua própria prisão de mármore. A epidemia desapareceu no final da década de 1920 tão misteriosamente quanto surgiu, mas ela nunca foi embora de verdade. Casos esporádicos continuam surgindo em todo o mundo. Em 1993, uma jovem chamada Becky Howells foi diagnosticada com os mesmos sintomas das vítimas de 1918. A ciência ainda não tem uma cura definitiva. E o mais perturbador, alguns cientistas alertam que, sem saber o que causou o surto original, estamos completamente vulneráveis a uma nova onda, e os relatos da doença do sono de um século atrás. Seria possível que o mecanismo que transforma humanos em estátuas esteja apenas hibernando, esperando um novo gatilho global para despertar? O mistério de 1919 não é apenas uma página virada na história. Enquanto a medicina não encontrar a resposta definitiva, a encefalite letárgica permanece como uma sombra silenciosa, um lembrete de que a natureza ainda guarda segredos que não estamos prontos para enfrentar.